no Salmo 116, que é um diagnóstico de uma pessoa que foi tomada por uma crise, que foi assaltada, né? Assaltada no sentido de que a crise chegou, o dia mau, como está escrito em Efésios capítulo 6, como obedecer Efésios capítulo 6. Aí você precisa conhecer um pouco de emoções para você saber como obedecer. Efésios capítulo 6 é um capítulo que Paulo fala de guerra espiritual, e um assunto que ele toca ali é permanecer firme em dia mau. Então ele fala no dia mau para a gente permanecer firme depois de ter feito tudo. Ou seja, tem um momento que você tem que agir no espiritual, orar, jejuar, confiar, manter a esperança, ler a palavra, adorar. Então aí Paulo diz assim, depois que você fez tudo, tem hora que você vai fazer uma oração de súplica, outra hora você vai fazer uma oração intercessória, outra hora você vai fazer uma oração de guerra. Então, ele está falando, depois que você fez tudo, permaneça firme. Agora, como é que você vai permanecer firme se as suas emoções estiverem abaladas? As emoções são aquelas fissuras, não é? São aquelas fraturas emocionais e as fissuras que por onde escoa a vida, por onde vai embora a fé, vai embora o ânimo, vai embora a esperança, por mais que você tenha se preparado espiritualmente. Por isso que nós estamos aqui aprendendo emoções à luz da Bíblia, para nós no dia mau ficarmos firmes e inabaláveis. Vamos lá, eu falei para você, isso, ficar firme até o fim. Salmo 116, vamos abrir, eu vou ler desde o início, para quem não estava na live de ontem das 19 horas, só para explicar o panorama, para a gente poder entrar no assunto de hoje. Como é uma continuação, não é algo fora do contexto. Então, o salmista, ele diz aqui, olha, veja que isso eu nem vi ontem. Eu vou ler a partir do versículo 1, tá bom? Então, escreve aí, Salmo 116, a partir do versículo 1, ele é inteiro. Então, amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. O que você vê nesse primeiro versículo? Que o salmista ama Deus, que o salmista tem intimidade com Deus, que o salmista tem experiência com Deus, que o salmista tem confiança em Deus. Então, espiritualmente, ele está bem. Não vai me dizer que ele tem algum problema espiritual. Não, ele está super bem. E ele está falando, eu vou continuar orando, porque eu sei que esse é o caminho, Deus me ouve. Então, inabalável espiritualmente. Mas o problema, o dia mau chega. E ele começa a dizer, ele diz aqui, o dia mau chega, e ele diz já no versículo 3, laços de morte me cercam. Então ele está falando, ó, é um problema, quando você diz que laços de morte te cercam, isso significa que é um problema, não é qualquer problema, não é uma dor de cabeça que você toma um analgésico, não é o problema do dia a dia que você tem, o filho não quer estudar, isso é um problema que todo mundo tem e é fácil de ser resolvido, você vai arrumar uma estratégia, nem que seja um castigo, mas você vai arrumar uma estratégia, uma conversa, vai estimular e etc e tal. Não estou falando desse tipo de problemas, ele está falando de um tipo de problema como o que nós temos vivido na pandemia, porque ontem mesmo eu estava no meu mastologista, esse ano cumpre 6 anos, que eu tive o câncer, e a gente estava conversando justamente que a pandemia ela tem seus colaterais, não é só o problema da saúde, é o problema econômico, é o problema também das outras enfermidades que os pacientes de câncer também sofreram, falta de cuidado, falta de cirurgia, então, e o tumor não espera, ele continua, né? Então, nós estamos conversando, esse tipo de problema, problemas grandes, né? O problema financeiro. Então, ele está falando, laços de morte me cercam, como se não bastasse ser laço de morte, ainda é um problema que é uma pressão, porque é um cerco. O cerco, o que significa? Quando eu não vejo saída. Humanamente falando, o salmista não estava vendo saída para o problema dele. Atingiu a fé dele? Você vai ver que ele vai toda hora recorrer a Deus.
mas acontece que o emocional dele fica bem abalado. E vamos ver o que ele faz com as emoções. Quero que você grife, quem estava aqui ontem já grifou. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, fiquei aflito e triste. Grifa, angústia, a palavra angústia no versículo 3. Grifa, se apoderaram, e grifa, aflito e triste. Olha só as emoções que ontem eu falei em detalhe sobre essas 3 emoções. Tristeza por si só já é ruim, mas a tristeza estava acompanhado de aflição, perturbação e, pior, tomou conta dele. O que é quando as emoções tomam conta de você? Elas vão ditar como você vai se comportar. Como ele estava triste e ele estava aflito, com certeza o salmista, ele não estava ali, não extravasou. Ontem eu falei que tem pessoas que interiorizam, essas pessoas que interiorizam, elas implodem. É tanto angústia, tanta aflição, que se as emoções estiverem te governando neste momento, você com certeza você vai estar deprimido, você vai estar desanimado, porque consome muita energia, os seus pensamentos a mil. Você pode estar parado, não fazendo nada, mas os seus pensamentos estão a mil. Por isso que você está aflito, porque não tem saída, nada vai acontecer, ou eu vou morrer, ou eu vou entrar em falência. São os pensamentos que trazem tristeza, a aflição que se apoderar de você e que faz você implodir. Agora, se você é uma pessoa extrovertida, você vai explodir, você vai ficar mais irritado, mais agressivo, você vai gritar sem motivo, você vai afetar todo o ambiente ao teu redor. Então, emoções desgovernadas, como eu falei ontem, elas vão te prejudicar. Seja você interiorizando ou você exteriorizando. Emoções, elas precisam ser governadas. Lembra do que eu sempre ensinei vocês. Os pensamentos são os trilhos e as emoções os vagões. Se você não colocar as emoções nos trilhos e trilhos certos, você vai ter um trem descarrilhado e o acidente e o caos é muito grande. A consequência, os colaterais são muito fortes do que você vai viver, tanto fisicamente, quanto espiritualmente, quanto a nível de relacionamento interpessoal. E as pessoas que estão ao teu redor, elas nem vão entender bem o porquê que você tá desse jeito. Tudo bem, tá tenso, mas não tem motivo para fazer isso. Agora, vamos continuar vendo o que o salmista estava vivendo. Então, até aqui ele disse que as emoções dele estavam governando a sua vida, se apoderaram dele, angústia, aflição e tristeza. Agora, ele diz que ele fez o seguinte, ele orou. Então, invoquei o nome do Senhor e disse, ó Senhor, livra a minha alma. O Senhor é compassivo, justo, é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. E ele fala no versículo 6, quando eu estava prostrado, ele me salvou. E depois no versículo 7 ele vai tomar uma atitude. O que ele diz? Ele começa a orar. Mas ele está falando como ele estava antes de orar. O que é que aquelas emoções que eu falei para você, que é a aflição, a tristeza, a perturbação, o que foi que esse trio, essas emoções desgovernadas trouxeram para ele? O que ele disse que ele estava? Do jeito que ele estava, prostrado. É claro. Lembra da história que eu ensino para vocês? Que tem uma sigla que se chama, uma é GEU, a outra é GEI. Então, GEU é gasto de energia emocional útil. E GEI é gasto de energia emocional inútil. Então, existem as nossas emoções. Você nunca reparou que quando você está ansioso, você fica cansado fisicamente? Fica, porque há uma agitação, essa aflição te acelera e você vai, com certeza, consome um nível de energia que você pode não fazer nada o dia todo, mas você vai estar cansado, como se você tivesse corrido uma maratona. Levanta a mão quem já sentiu isso. Isso é
provado cientificamente esse gasto de energia. Então, o salmista disse: porque eu permaneci triste, porque eu permaneci aflito, perturbado, eu fiquei prostrado, paralisado, desanimado, sem atitude. Eu não fiz nada. Ele pode ter ficado prostrado, murmurando, ele pode ter ficado prostrado, se vitimizando, ele pode ter ficado prostrado, analisando só as coisas ruins que ainda estão por vir na cabeça dele, ouvindo relatórios negativos, relatórios de pessoas que estão desesperadas e não se concentrando em relatórios de pessoas que estão se levantando, como o que eu acabei de dar o exemplo de uma pessoa que se levantou no meio da crise e hoje está abençoando outras, né? O Eltis, ele está abençoando outras pessoas da igreja porque essas pessoas se tornaram seus representantes vendendo máscaras. As máscaras dele já estão indo para os Estados Unidos, está tendo uma abertura agora para Angola. Veja só, no meio da crise. No meio da crise, eu conheci também uma enfermeira que ela lutou, não estava conseguindo emprego de jeito nenhum. E, de repente, no meio da crise, ela não só, claro, porque a saúde não parou, pelo contrário, o que mais trabalhou foi todas as pessoas da área da saúde, e ela não só conseguiu emprego, como ela foi promovida 2 vezes durante a crise. Eu dei um exemplo de uma pessoa que é da área da saúde, aí você fala, mas eu não tenho nada a ver com a área da saúde, a minha área parou. Eu dei um outro exemplo de uma pessoa que se recusou a ficar prostrada, e ele se reinventou no meio do caos, e assim hoje ele está abençoando pessoas. Bom, o salmista está prostrado, mas ele começa a orar. Como que ele conseguiu, de prostrado que ele estava, como ele conseguiu algum tipo de uma ação, de repente ele ficou proativo. Ele vai falar pra gente o segredo, que é gestão emocional. Veja o que ele faz, que é uma outra ferramenta que eu não falei ontem e que eu vou falar agora para vocês. E eu queria que vocês anotassem Provérbios. Eu até separei aqui para vocês, Provérbios 12, 25, porque olha o que a ansiedade, que foi o nosso assunto por 2 ou 3 dias, olha o que ela faz com você, Provérbios 12, 25. Está escrito: o coração ansioso, ele deprime o homem. É claro, porque o excesso de ansiedade e depressão andam junto. E o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Então, olha só, é pouca coisa para tirar a gente da prostração. Basta você se afastar de pessoas tóxicas, você se aproximar de pessoas que vão dizer: olha, tem esperança, tá chegando ao fim, o ano não acabou ainda, tudo bem que já passou metade do ano, mais da metade do ano, mas ainda não acabou. Então você precisa de uma palavra bondosa para se levantar. Mas o salmista estava prostrado, nós vemos que ele reagiu, que ele orou, mas o que foi que ele fez para que ele saísse da prostração? Ele diz aqui pra gente, no versículo 7, ele diz: ó minha alma, eu quero que você grife alma. Esse salmo, ele fala tanto sobre alma como espírito. E eu quero que você saiba que existe essa diferença. Nós temos um corpo. Tem dúvida que você tem um corpo? Pode se beliscar. Você tem um corpo que sente dor, sente fome, sente sede. Um corpo que, se você come demais, você engorda. Se você come muito pouco, você também prejudica o teu corpo. Você tem um corpo que tem sujeito, eu nem preciso falar, né? A vírus, a bactéria, a tudo que está, todas as intempéries aí do mundo. O nosso corpo está ao envelhecimento. Ai, meu Deus, nem me fale em envelhecimento. Ao envelhecimento, aí eu vejo fotos de 10 anos atrás, meu Deus do céu, né? Então, ao envelhecimento nós estamos sujeitos, mas a gente tem que curtir cada etapa da vida, tá bom? Fica a dica aí, hashtag curte a idade que você tem. Eu curto a idade que eu tenho, eu curto ter um neto de 12 anos, filho de 30, já vai fazer 35 anos, olha só.
tá vendo? Então você tem que curtir a idade que você tem e viver o melhor que você tem. Mas voltando para o salmista, né? Ele disse de alma. Por que eu abri aqui um parênteses para falar de alma? Porque você tem um corpo, que isso você não tem dúvida sobre esse corpo, já falei sobre ele. Você tem um espírito e que você não tem dúvida de que você é eterno. Você tem dúvida? Então, se você tinha até hoje, não tenha. Você é eterno. Você é que decide o que você vai fazer com a eternidade que você tem dentro de você. Se você quer estar com Deus ou se você quer estar afastado de Deus. Se você quer ir para o céu, se quer ir para o inferno. Enfim, você decide o que você vai fazer com a eternidade que Deus te deu. Mas esse é um presente que Ele te deu. O corpo vai embora, mas a eternidade, você é eterno. E o teu espírito tem comunicação com Deus. É quando você sente a presença dele, é com o teu espírito, é quando, sabe, quando você sente aquele arrepio gostoso, é o teu espírito entrando em contato com o Espírito de Deus, quando você ouve Deus através de uma música, você ouve Deus através de uma palavra, isso é o teu espírito entrando em contato com o Espírito de Deus, quando você se sente avivado, isso são experiências espirituais, tá? Então você tem experiências físicas, o beijo que a gente não pode dar, o abraço que agora a gente não pode dar, isso são experiências físicas de afeto que fazem falta. Agora a gente vê, né, o quanto faz falta um beijo, um abraço. Entrar na igreja e não poder beijar e abraçar é duro e a gente obedece. Não estamos, e graças a Deus, 2 meses de funcionamento de igreja presencial, nenhum caso de coronavírus, nenhum, mas estamos obedecendo tudo. Então tá, nós temos experiências com o espírito, que eu já expliquei, experiências físicas, que eu já expliquei. Agora nós temos experiências com a nossa alma. Nós temos uma alma. É isso que o salmista está falando. Eu não tenho que falar com o meu espírito ora. O meu espírito, com o meu espírito eu falo com Deus. Agora, eu tenho que tomar uma atitude em relação à minha alma. Gente, esse salmo, ele ensina tudo pra gente. O salmista falou, eu vou falar com Deus. Ele começa o salmo falando, eu oro e eu sei que Deus me responde, porque Deus é fiel. Então, espiritualmente, ele fala no versículo 1. Depois ele volta a falar da experiência espiritual dele no versículo 5. E aí ele vai falar, agora com a minha alma sou eu que tenho que falar. E não é o primeiro salmista que faz isso. Quando o salmista diz também, aquieta-te minha alma, né? Aquieta-te minha alma. Por que você está aflita? Por que você está nervosa, minha alma? Aquieta-te minha alma. Então, o salmista ele vai falar com a alma dele. O que é a alma? A alma é o que eu venho ensinando para vocês. É a sede das nossas emoções, aonde estão os nossos pensamentos e a nossa vontade. Essa é a alma. E a alma é um problema, porque a alma de muitas pessoas está com rupturas, algumas estão com rupturas emocionais, outros estão com traumas não resolvidos, outros estão com... Por isso que Paulo, ele fala, gente, vocês precisam amadurecer. Quando eu era criança, eu falava como criança, agora eu não falo mais como criança, eu não vou agir mais como criança, mas acontece que os teus problemas nas emoções fazem com que você fique paralisado na idade em que você teve o seu choque emocional. Então, se você não resolve isso, você vai ficar sempre uma pessoa imatura, sabe? Com 50 anos e ainda fica emburrado, diante de contrariedade, perde o controle. Ninguém vê maturidade em você. Só o tempo passou, mas a maturidade não chegou. As suas emoções, elas são emoções contraídas, emoções envelhecidas. Enquanto que se tem um lugar que você nunca pode envelhecer, são nas suas emoções. Você pode envelhecer no seu corpo, no seu rosto, no seu corpo. Tudo envelhece na gente. Mas as emoções, elas precisam ser cuidadas, porque elas não podem envelhecer. Sinal de emoções envelhecidas é pessoa que não consegue elogiar, uma pessoa crítica, uma pessoa amarga, uma pessoa que não consegue perdoar, uma pessoa inflexível. Porque uma pessoa amadurecida, ela sabe que é impossível ela ter razão 100% do tempo. Uma pessoa amadurecida, ela entende que ela precisa ouvir os outros,
que por algumas vezes ela pode ter razão, outras vezes ela pode não ter razão, que mais vale a paz do que a guerra. Uma pessoa amadurecida sabe que ela não pode vender a paz dela e não pode comprar coisas que não lhe pertencem. Não é toda ofensa que vai tirar ela do controle. Agora, uma pessoa que não é amadurecida, qualquer coisa, qualquer crítica, qualquer frustração vai tirar aquela pessoa do controle. Então, olha o que o salmista diz, vamos aprender com o salmista o que gestão emocional ensina também. Versículo 7, ele diz assim: ó minha alma, volte ao sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Ele fala com ele mesmo. Gente, ele tá louco? Não. Aqui é uma ferramenta de gestão emocional que eu venho falando para vocês. Olha só, você pode, ele neste momento, ele não é um DCD, porque o DCD é no foco de tensão. Então, no foco de tensão, eu tenho que ser rápida. Eu tenho que duvidar, criticar e determinar. Agora, o que o salmista está fazendo é uma mesa redonda com o eu, que eu vou dar outro nome para ficar mais simples para você. É um autodiálogo. Ou, melhor ainda dizendo, ainda falando de forma mais simples ainda, ele está falando com ele mesmo. Ele está tirando, sabe, tudo que as emoções descontroladas deram uma proporção muito maior ao problema. E ele está desmistificando, ele está despindo de todo o horror que as emoções fizeram. Então ele está falando, minha alma, fica quieta, fica calma. Deus sempre me respondeu. E não é dessa vez que ele não vai responder. Ou seja, ele tomou controle dos pensamentos dele. Os pensamentos dele, você viu, quais eram os pensamentos dele? Eu estou cercado e esse cerco é cerco de morte. Ou seja, ele está falando, não tem saída, é ponto final. Ele nem pensa em nenhum tipo de solução, nem que ele possa dar e nem que outros possam dar. Ele está falando fim de linha. É isso que o salmista estava pensando. De repente ele reage e fala, não. Minha alma, o negócio é o seguinte, eu não vou deixar, ontem eu falei para vocês, eu disse que os pensamentos você não tem como evitar. Eles chegam sem pedir licença. Eles vão entrando, sabe aquela coisa? Entrei, cheguei. Mas você não pode deixar. Os pensamentos são como pássaros que podem pousar na tua cabeça, mas não pode formar ninho. Você tem que espantar. Então, é isso que você tem que fazer. Nós aprendemos essa lição com Abraão, com o salmista aqui, ele começa a conversar com as emoções dele, com os pensamentos, ou seja, ele está tomando os pensamentos no controle e ele está dizendo, não, vocês estão desgovernados, você está dizendo que não tem solução? Claro que tem solução. Deus nunca falhou, não é comigo que ele vai falhar, Deus nunca mentiu, não é para mim que ele vai mentir, eu tenho promessa, Deus me deu inteligência, ele vai me dar saúde, ele vai me dar o escape. É a mesma coisa que Paulo, no meio de uma... Caiu meus papéis. No meio de uma tempestade, lá em Atos 27, Paulo, e Atos 27, Atos 28, no meio de uma tempestade, Lucas fala, desesperamos, era tão grande, 15 dias de uma tempestade implacável no mar, violentíssima, que um dia já é terrível, né? Imagina 15 dias. E Lucas disse, nós já perdemos a esperança. Paulo, ele pegou os pensamentos dele e governou os pensamentos dele. Como é que Paulo foi dormir? Porque se ele tivesse dormido muito ansioso, quando você está muito ansioso, você só escuta a você mesmo e aos seus pensamentos de perturbação. Você não consegue ouvir a voz de Deus e você nem consegue ouvir os outros. Você só ouve, você vai morrer, olha só, você foi fiel a Deus, mas agora você vai morrer nesse mar, é inverno, e mesmo que você se salve, se segurando em alguma coisa, você vai ter uma hipotermia e etc e tal. Então, Paulo poderia ter entrado por essa linha que Lucas, ele entrou. Lucas, eu acho, quais devem ter sido os pensamentos de Lucas quando ele desesperou e diz que ele desesperou pela vida, que ele achou que ele ia morrer?
Eu acho que o Lucas, que era médico, deve ter pensado assim, por que é que eu larguei a minha carreira? Eu devia estar muito sossegado, em terra firme, sendo médico. Agora eu estou aqui nessa furada, eu vim acompanhar Paulo, eu não tinha nada que vir acompanhar Paulo, agora eu vou morrer, agora ninguém vai ter notícia de mim, ninguém vai saber o que aconteceu comigo, porque nós estamos falando de 2000 anos atrás, a gente está falando de um tempo em que não tinha WhatsApp, não tinha nenhum tipo de informação. Então, os pensamentos de Lucas estavam acelerados, ele estava perturbado, ele estava como salmista, aflito, perturbado. Paulo, não que ele não estivesse angustiado e nem com medo daquela tempestade, mas ele estava com os pensamentos dele. Talvez Paulo estivesse pensando o seguinte: Deus falou que eu tenho que chegar em Roma, não sei como, mas eu vou chegar em Roma. Não tem como. Então, você pode pensar o seguinte: Deus tem promessa para o Brasil, não tem como. O Brasil vai sair do estado em que ele está. Não estou falando só de coronavírus, estou falando que de economia. Deus tem uma promessa para o Brasil e eu estou no Brasil, então eu vou viver essa promessa. Você tem que pegar os pensamentos e tomar controle dos pensamentos. A mesma coisa com o coronavírus. Não, eu estou tomando todas as precauções, eu estou usando máscara, distanciamento social, eu confio na oração, meu corpo está blindado. Se acalma, né? Eu quero fazer uma estatística de quantos aqui que eu conheço que morreram ou que estão, enfim, faz algum recurso que você governe os seus pensamentos. O salmista fez isso. Ele lembrou da fidelidade, ele tinha já tido experiência com Deus. Deus já respondeu uma vez, Deus já respondeu 2 vezes, com certeza ele vai responder dessa vez. Não importa o tamanho do meu problema, mas ele vai responder. Ele fez uma mesa redonda do eu. Eu vou dar um exemplo mais claro, mais do nosso dia a dia. Se você tem medo, vamos supor, fala aí, de andar de avião, tá? Você tem medo de voar. E isso tem te prendido, você tem deixado de fazer coisas por causa disso. Então, não é no momento em que alguém está planejando e você aquilo foi um gatilho, falar, vamos viajar daqui a pouco, tá? Daqui a pouco, quando alguém te convidar, vamos viajar, vamos comigo, mas já dá, eu já fui para São Paulo, vamos comigo para São Paulo? Aí você vai falar assim, não, eu vou de carro, eu não vou. Mas aí você vai ter que começar a tomar controle desses pensamentos de pavor, de terror. Aí você vai para a estatística, quantos acidentes automobilísticos tem, quantos acidentes aéreos tem, qual é a proporção, qual é a chance de eu chegar mais segura. Então, aí você vai trazendo um raciocínio novo para sua mente. Isso é a mesa redonda do eu, é você confrontar os seus medos, a sua ansiedade, é você confrontar todo pensamento de perturbação. E aqui o salmista fez isso. Ele disse, minha alma, volta ao sossego, ou seja, fica calmo, vamos lá, respira fundo, respira fundo e há esperança, há um bom futuro, como está escrito em Jeremias 29. E ele diz aqui, pois o Senhor tem sido bom. Então ele tinha que ficar calmo por causa da certeza de que o Senhor é bom. E ele começa a lembrar de coisas, lembra? Traz à memória aquilo que te traz esperança. Você tem que pensar em coisas, planejar. Você tem que já começar a planejar a volta. Eu estou planejando a minha volta. Você não está planejando a tua volta? Eu estou planejando a minha volta. Eu já coloquei todas as coisas que eu quero fazer. Eu já coloquei todas as viagens como é que eu vou colocar em dia. Então planeja, isso é uma boa forma de ocupar a tua mente, de fazer um bom planejamento e de ver um futuro. E pensa também hoje, no presente, o que é que eu posso fazer para mudar a minha realidade. Se eu ficar reclamando, eu não vou mudar nada na minha realidade. Então aqui, eu cria, no versículo 10, eu cria, mas mesmo, olha o que ele falava com ele, olha a perturbação, como que é quando você está aflito. Eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Aí ele está falando que ele estava aflito. Grifa aí, aflito. Olha como que como que ele estava no circuito fechado da memória, que eu vou explicar mais uma vez o que é o circuito fechado da memória. Aí ele fala assim, olha como é que eu estou muito aflito e eu disse na minha perturbação, grifa perturbação. Olha o que passava pela mente dele.
todas as pessoas são mentirosas. Gente, como é que você pode chegar a uma conclusão dessa? Claro, é fácil. Por exemplo, você foi violentado, passou por uma agressão sexual quando criança, e essa criança interiorizou esse trauma. Esse trauma nunca foi tratado. Como que essa criança, diante do sexo oposto, do mesmo sexo, depende de como foi essa agressão, qual é a conclusão que ela chega? Se ela não for ajudada, essa criança, ela pode ser ou pode não ser, pode chegar à conclusão de que nenhum homem é confiável. Aqui, olha, generalizou. O salmista disse: todo mundo é mentiroso. Por que ele chegou a essa conclusão? Porque uma ou duas pessoas disseram para ele, mentiram para ele, aí ele colocou todo mundo, e todo mundo é mentiroso. É assim que você estabelece um padrão, um pensamento sabotador na tua mente. É uma falsa crença que se torna uma realidade. É como que você teve problema com o peso e você continua se enxergando, é uma falsa crença, você continua se enxergando no espelho como uma pessoa gorda, uma pessoa que não é bonita e etc e tal, e é uma mentira, mas você enxerga dessa forma, você se enxerga através do olhar que você um dia se viu ou que outras pessoas te viram. Então, nós precisamos combater essas falsas crenças. O salmista, ele estava, olha o que um pensamento perturbador fez com ele. Pensar que todo mundo era mentiroso. Olha o que um pensamento perturbador pode fazer com você. Te sabotar de tal forma que você pense que não tem solução, que a crise vai acabar com você, que vai acabar com a humanidade. Não vai. Nós estamos avançados em pesquisas de vacina, e mesmo que não seja vacina, olha, eu achei hoje interessantíssimo uma reportagem que eu li, que lá em Israel, eles estavam colocando em prática, que já iriam colocar em prática, entrega por drone, né? Mas são coisas, isso só por um período agora na pandemia. Mas o que eu quero te dizer é que pessoas estão tendo ideias mirabolantes em tempo de crise, e é nesse tempo que você pode não falir, mas se reinventar. Você vai fazer algo que está faltando, algo que esteja faltando, e você vai ser criativo e também ousado para entender que Deus vai te dar estratégia, vai te ajudar a pensar em coisas novas. Mas quando eu falei de Paulo lá na tempestade, ele foi dormir tranquilo. Já Lucas não conseguiu dormir tranquilo. Qual era a tranquilidade de Paulo? O vento parou, as ondas pararam? Não, a tranquilidade de Paulo era: eu vou chegar a Roma e por isso eu não vou morrer. Quando ele dormiu, Deus visitou Paulo e deu uma palavra para ele. O anjo apareceu e disse: olha, nenhum fio de cabelo, nenhuma pessoa vai ser perdida por tua causa, Paulo. E você tem esse tratamento VIP, sabia? Esse tratamento VIP não é só para Paulo, não. É só você deitar a cabeça no travesseiro, mas antes de deitar a cabeça no travesseiro, começa a ter um autodiálogo com você. Não deixa a perturbação tomar conta da tua cabeça e a velocidade de pensamentos perturbadores, mas pega a rédea e diz: eu confio na fidelidade de Deus, eu sei que eu não vou ser destruída, eu tenho promessas de Deus. Enfim, começa a pensar algo bom, algo que te tranquiliza, pense em boas notícias, e eu garanto que quando você dormir, Deus vai falar com você. Seja como ele falou com Paulo, tenha certeza que você vai chegar em Roma, ou seja, enquanto você está dormindo, você vai acordar com uma linda ideia e o teu dia vai ser diferente. Então o salmista falou que quando perturbado, ele deixou que pensamentos mentirosos tomassem conta da sua mente. E no versículo 16, ele tem a experiência dele, quando ele diz: Senhor, eu sou de fato seu servo, sou seu filho da tua serva, e quebraste as correntes que me prendiam. A experiência dele foi de resposta de oração. Eu quero que vocês, neste momento, uma vez visto o Salmo,
o Salmo 116, eu gostaria que vocês abrissem, deixa eu ver o horário. Não vai dar tempo da gente ver o Lucas capítulo 6. Então, eu vou continuar conversando sobre esse assunto. Amanhã a gente vê Lucas capítulo 6, que tem muitas estratégias para gente e ferramentas de gestão emocional. Então, em cima desse assunto, eu vou ficar vendo aqui. Se você tem alguma pergunta, pode perguntar, pode interagir. Vou aproveitar esse fim de live para ler o que vocês têm a falar. Então, Marta, isso é comum em tempo de crise. Nós temos pensamentos, todo mundo tem. Não vou dizer que eu não tenho também pensamentos perturbadores. O negócio... Bom, vou te dar um exemplo de ontem, com pensamentos perturbadores. Estou com os exames na mão. 6 anos se passaram desde que eu tive câncer. Mas o trauma é grande de quem passa e vence esse gigante. Fica aquele frio na barriga. Então, sempre que eu vou no médico para mostrar exames, fica aquele friozinho na barriga. Quando eu deito não é falta de fé, faz parte, eu sou humana, assim como você é. Então, faz parte, né, de algo forte que você viveu. Então, quando eu deito ali para ele fazer o exame, também meu coração fica um pouquinho acelerado, mas eu já começo a brigar com as minhas emoções. Calma aí, peraí, você não está lembrada não do milagre que você viveu, você não está lembrada não da fidelidade de Deus, você não está lembrada não de que Deus já te curou e de que você tem promessa. Então eu começo a brigar com os meus próprios pensamentos. Mas é claro que é um grande alívio quando ele fala tá tudo bem. Mas antes eu tenho que lutar. Então isso é super normal. Eu disse que eu ia explicar o circuito fechado da memória. Eu vou vendo aqui, tá? O que vocês estão escrevendo, mas eu disse que eu ia explicar o circuito fechado da memória. O que acontece? Vou dar o exemplo do salmista. O salmista estava vivendo um problema gravíssimo, não sei qual mas dentro desse período gravíssimo que ele estava vivendo, todos os dias gatilhos são disparados. Todos os dias ao teu redor, estímulos extrapsíquicos são disparados. Gatilhos que podem te levar para tranquilidade ou para agitação. Uma notícia no jornal, pode ser na televisão ou no teu telefone, você lendo o noticiário, pode ser o seu gatilho. Aí quando você lê uma má notícia, por exemplo, hoje... evite ver isso, tá? Na primeira página do Globo, um gráfico que ele se move conforme, assim, eu esqueci o nome que eles deram, é um gráfico em movimento em tempo real, assim, de casos que vêm novos, então você vai vendo a porcentagem por estados. Gente, se você já tá aflito, é melhor não ver, sabe por quê? Porque é melhor você ver o que a gente está vendo no dia a dia. A experiência que eu acabei de dizer, 2 meses de igreja presencial e nenhum caso. Aqui no meu prédio, nenhum caso. Então é melhor a gente ir vendo um avanço, um declínio, mesmo a gente já estando, nem lembro se estamos na 4ª ou na 5ª fase aqui no Rio de Janeiro, acho que estamos na 4ª, sem retroceder. Você tem que pensar nessas coisas boas, né? E não, aí evita ver uma coisa que vai te dar, isso vai ser o gatilho. Você clicar naquele gráfico, você vai disparar um gatilho, medo, aflição, perturbação, pensamentos, isso não para, isso não acaba. Aí pronto, você foi para uma janela killer, um agrupamento onde está registrado. Nesses 5 meses, o que não faltou foi registro de medo, de ansiedade, de aflição, de notícias ruins, enfim. Aí está registrado tudo isso. Esse gatilho te levou e, neste momento, como o seu eu, o nosso eu, a nossa consciência crítica, como ela é lenta, não fomos ensinados a fazer intervenção, a sair do teatro e a ir para a plateia e tomar posse. Então, como nós não fomos ensinados a fazer essa intervenção, então você fica
quem vai tomar conta dos teus pensamentos e das tuas emoções é a perturbação, porque você vai estar ali e esse gatilho, você fica ancorado nessa janela, você não consegue sair, você fica sequestrado, eu prefiro o termo sequestrado, enquanto você não fizer como eu ensinei, uma mesa redonda do eu ou um DCD. Então você fica sequestrado. Quando você está sequestrado ali, você só consegue pensar em morte, destruição, falência, tristeza, angústia, más notícias. E ali, neste momento que você está sequestrado, é acionado um fenômeno chamado circuito fechado da memória. O nome por si só já diz, você está encarcerado, sequestrado. É um circuito fechado que você precisa fazer alguma coisa para você sair dele. Porque enquanto você estiver no circuito fechado da memória, um fenômeno luta ou fuga vai ser acionado também. Ou você vai lutar, ou você vai fugir da situação. E sobre esse assunto, como ele é mais prolongado, eu falo amanhã. O fenômeno luta ou fuga, presa ou predador, nós vamos falar quando eu entrar em Lucas capítulo 6 amanhã. Mas eu disse que eu ia... o que vocês estão falando aí de filme? Eu nem vi aqui o que vocês falando. Isso, quero trazer à memória tudo que me traz esperança. É melhor você assistir... eu não sei de que filme vocês estão falando aí. Mas faz qualquer coisa. Vai fazer uma atividade física. Leia coisas que vão te fortalecer, boas notícias, ou um programa descompromissado, até que te faça rir, ou um bom filme que te tranquilize. Tem tantos filmes agora fenomenais, sabe? Até mesmo filmes evangélicos agora. Então você tem que tirar a tua mente dessas armadilhas, porque a nossa mente por si só, ela já tem muitas armadilhas. Queridos, eu quero hoje terminar orando por você. Gostaria que você pusesse a mão no teu coração e que você receba a paz que excede todo o entendimento. E que o Senhor possa, que você possa usar as ferramentas que eu tenho ensinado a você, porque a sua mente, ela precisa ser renovada, como a própria palavra diz, que os nossos pensamentos, a nossa mente precisa ser renovada, como está escrito em Romanos capítulo 12, e os pensamentos levados cativos a Jesus Cristo. Isso é um DCD, é você tomar controle dos pensamentos e fazer alguma coisa com eles, e não deixar que eles façam algo com você, é você fazer algo com eles. Toma o controle da tua vida. Senhor, eu venho aqui orar neste momento, e eu peço, Senhor, que neste momento em que muitas pessoas estão aflitas e deprimidas, que o Senhor, que é o Deus que cura, que abre a porta das prisões, que o Senhor possa abrir a porta de onde essas pessoas, Senhor, dentro da mente delas mesmo, onde elas estão sequestradas, Espírito Santo de Deus, que elas possam ser libertas nesta tarde, que elas possam receber conforto, consolo, paz, alegria e sossego, muito sossego, em nome de Jesus. Amém.